Nós cantamos que nós somos gratos a Deus, iniciamos depois daquele hino sobre chuvas de bênçãos, reconhecendo as bênçãos do Senhor, nós cantamos dizendo que nós somos gratos, eu sou grato, e sermos de fato gratos a Deus por tantas bênçãos, dentre elas a família. Nós declaramos que Deus derrama a sua graça sobre o nosso lar, e aí nós temos homens, mulheres, filhos que precisam aprender a viver em família, conforme os ensinamentos da palavra de Deus. Se nós queremos glorificar a Deus e se queremos desfrutar das bênçãos dele, tendo a verdadeira felicidade, tendo um lar como uma antessala do céu, como alguém já disse. E aí nós terminamos declarando que este Deus é o Deus da família. Por incrível que pareça, depois que o homem e a mulher foram criados, lá no Gênesis, a Bíblia começa com a família e ela termina com a família. Lá no Apocalipse. Ela começa com a família, Deus criando Adão e Eva. E ela termina com a grande família, a igreja do Senhor Jesus, reunindo famílias que foram alcançadas pela graça do Senhor. Eu convido você a abrir lá em Gênesis, depois nós vamos orar por nossas crianças, Gênesis capítulo 1. Eu quero pedir que você nos acompanhe silenciosamente na leitura da palavra de Deus, Gênesis capítulo 1, os versículos de 24 a 31. Gênesis capítulo 1, versículos 24 e 31. Desculpe, 24 a 31. Vamos nos colocar de pé, se você puder ficar de pé. Gênesis capítulo 1, os versículos de 24 a 31. Nos diz a palavra de Deus: disse também Deus, produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que deis semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte. Vamos convidar as crianças à frente, com as suas professoras, professores. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, todo mundo de olhinho fechado, vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus, ninguém conversando. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por este dia tão belo, pela bênção de termos saúde, de podermos nos deslocar, podermos estar juntos, adorando o Teu nome, conforme a Tua vontade, conforme prescrito na Tua palavra. Ó Deus, nós te adoramos pela tecnologia que nos ajuda a alcançar também aqueles que não podem estar aqui, ou aqueles que estão tão distantes, mas querem continuar recebendo da Tua palavra, adorando e bendizendo o Teu nome. Dá-nos sempre, Senhor, a graça de entendermos a bênção da vida como um presente dado pelo Senhor para a glória do Teu nome.
e nos ajuda a desfrutarmos das bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós, e nesse modo, agora, de modo especial, Senhor, nos ajuda a entendermos a Tua vontade para as nossas famílias. Nós pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, formada por tantas famílias, e pedimos, ó Deus, que Tu nos deis a graça de vivermos debaixo do Teu favor e da Tua bênção e direção, de forma a exaltarmos sempre o Teu nome. Nós Te oramos assim, Pai, agradecidos por tudo, no nome de Jesus e para a glória dEle, pedindo que o Senhor fale ao coração dos nossos pequeninos também, que eles recebam a Tua palavra, que eles se alegrem em ser igreja do Senhor hoje, não apenas amanhã, mas o Senhor também provê a vida deles, para que a Tua igreja possa prosseguir até a vinda do Teu Filho Jesus. É em nome dEle, do Teu Filho, o Senhor da igreja, o Senhor da família, e para a glória dEle, que nós Te oramos e tudo Te agradecemos, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar-vos. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Que bênção! O homem não foi criado no primeiro dia, homem e mulher, não foram criados, formados no primeiro dia. Não havia nada ali. Deus criou céus e terra. A terra ainda estava sem forma, estava vazia. Havia trevas, como diz a palavra, sobre a face do abismo. E era o Espírito de Deus que pairava por sobre as águas. Deus então cria a luz, e a partir dali, daquele primeiro dia, Ele começa a criar todas as coisas, e no sexto dia, então, Ele cria os animais. Aí você pode estar pensando, pastor, nós animais? Bom, nós também animais racionais. Mas Ele cria os animais irracionais, primeiramente, e depois que está tudo criado, como alguns já afirmaram, Ele vai criar a coroa da criação, a sua obra-prima. Como nós somos complexos, seres humanos. Como um dedo mindinho é complexo. Imagina o ser humano como um todo. No sexto dia, Deus criou os animais irracionais, como lemos aqui, e criou o homem, e do homem então formou a mulher. É esse Deus da família, que cria todas as coisas, que coloca homem e mulher, mas Ele não apenas criou e jogou-os no jardim e os abandonou. A Bíblia diz que Ele os uniu. Se você olhar no capítulo 2, versículos 22 a 25, capítulo 2 de Gênesis, capítulo 2, os versículos de 22 a 25, depois que Deus faz cair um pesado sono sobre o homem, depois que ele adormece, Deus toma uma das suas costelas, fecha o lugar com carne, e então, diz a Bíblia a partir do versículo 22, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Deus, a partir do homem, tira uma costela e forma a mulher. Alguém já disse: olha que obra-prima, Deus criou não só o homem, mas a mulher. E alguém então disse: e é porque foi da costela, imagine se fosse do filé. Olha que maravilha, Deus criou a partir de uma costela. Que Deus tremendo, poderoso, criativo. E a partir dessa costela, então Ele forma a mulher. Não sei se você já foi cirurgiado. Não tem coisa pior do que você acordar de uma cirurgia e quem você encontra na sua frente não é sua esposa, nada, é um médico assim olhando para você. E você tem aquele susto. O médico estava vendo como estavam os seus sinais vitais ali. Mas o susto que Adão teve foi da beleza do que Deus criou.
Deus criou então o homem, e a partir do homem da costela, formou então a mulher. Deus os uniu, diz a palavra de Deus. Por isso deixa o homem pai e mãe, e nem tinha pai e mãe. Mas Deus já estava estabelecendo como deveria ser e como deve ser. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Não havia por que se envergonhar, não tinha mais ninguém, só os animais, só os dois. Mas de fato o que a palavra de Deus está querendo mostrar é que algo haveria de acontecer, que tiraria essa inocência aparente ali, e a palavra então nos diz que este homem e esta mulher, eles caíram, eles pecaram. A mulher comeu do fruto, a mulher entrou num diálogo perdido com Satanás, que se apossou então ali de uma serpente, e depois ela ofereceu do fruto ao homem, e o homem também caiu, ambos culpados. E olha como a relação aqui do casal e da família, ela já começa a ser aqui destruída e manchada pelo pecado. Quando você olha, a palavra de Deus nos diz, a partir do versículo 8, quando ouviram a voz, capítulo 3, desculpem, Gênesis 3, 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, e isso o Senhor fazia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Começou uma brincadeira de esconde-esconde. O salmista vai dizer que não tem para onde se esconder. Pode ir para onde for. Ele diz, não tem como. Eu posso ir ao abismo e tu estás lá. A tua presença, o Senhor se faz presente em todos os lugares. Ele é onipresente. Não tem como me esconder. Estava Adão e Eva tentando se esconder. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Começa uma relação, e aqui começa a ser destruída uma relação inicial abençoada por Deus, e se Deus não coloca a mão, a coisa se perde completamente. Se a graça de Deus, o favor que nós não merecemos, não vem sobre Adão e Eva, se a misericórdia dele não vem sobre Adão e Eva, e assim também é sobre as nossas vidas, nós nos perdemos completamente. Deus procura, homem e mulher se escondem. Quando Deus mostra que não tem como se esconder, Deus cobra primeiro do homem. Ele não vai para Eva para dizer, ô Eva, vamos colocar aqui a coisa em ordem. Você pecou primeiro, depois você deu a Adão. Foi o que você fez, Eva? Não. Ele pergunta a Adão, o que foi que houve? Ele cobra a responsabilidade nossa como homens. E começa aqui um jogo de lançar a culpa sobre o outro. Inclusive, Adão faz algo terrível. Ele diz, a mulher que me deste por esposa. A mulher que me deste por esposa. Então, veja só, não faça isso se o seu casamento não estiver dando certo. E eu casei você, não venha para mim para dizer, pastor, aquela mulher com quem o senhor me casou, não faça isso. Eu vou ler Gênesis para você todinho. A gente vai ler os 50 capítulos. E vai continuar lendo a Bíblia todinha. Então nós temos responsabilidade. Adão jogou a culpa para Deus. A mulher que me deste por esposa. Eva, o que foi que você fez, Eva? A serpente me enganou e eu comi. Quem fez a serpente? Deus. Então Adão joga a culpa ali, e Eva nem diz, olha, eu estava lá com Adão me deixou largada, tal. Não, a serpente, ela me enganou e eu comi. Ela atribui novamente a Deus, que foi Deus quem fez a serpente. Mas Deus entra com providência.
com graça e misericórdia. Se você lê o versículo 21, depois que Deus fala sobre os castigos, os problemas, o que viria a partir dali, versículo 21, a palavra de Deus nos diz que Deus fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E aqui é entendido que aqui foi o primeiro sacrifício. Algum animal precisou ter o seu sangue derramado. Algum animal precisou ser sacrificado para que agora então pudesse haver uma pele de animais para que pudesse cobrir o homem e a mulher. E aqui há um ensinamento da cobertura da graça e da misericórdia de Deus em Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Ele precisou derramar o seu sangue na cruz para cobrir os nossos pecados. A Páscoa é passar por cima, pechar, do hebraico, é passar por cima. Era o anjo da morte que, ao ver nos umbrais a marca do sangue, ele passava por cima daquela casa. Ele não tirava a vida do primogênito. Por quê? Porque um cordeiro foi sacrificado, apontando para o Senhor Jesus Cristo. Deus não deixa a nossa família desamparada. Nós precisamos agradecer a Deus pela graça e a misericórdia dEle. Nós precisamos ser gratos e não só gratos, nós precisamos dizer, Senhor, o que é que Tu queres das nossas vidas? Como casal, como pais e filhos, Senhor, nós não somos perfeitos, nós sabemos disso. Nós somos como Adão e Eva, nós pecamos, Senhor, sim. E o que é que o Senhor quer? O que é que o Senhor quer que a gente faça? Jesus já morreu, Senhor, nós estamos vendo as consequências do pecado na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa família. O que é que o Senhor quer que façamos? No capítulo 4, nós temos muito bem todo aquele relato de dois irmãos, é da mesma família, viu? Para você não pensar que é outra família, eu imagino que você sabe disso. São os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. E eles apresentam uma oferta diante do Senhor. Era para ter sido uma oferta com sangue. Sempre havia a oferta, como havia outras ofertas foram estabelecidas, mas esta oferta precisava ser, e é entendido que Caim entendeu que não, que ele poderia oferecer uma oferta conforme o coração dele, conforme ele achava que deveria ser, e apresentou do fruto do seu trabalho como lavrador, como agricultor. Mas ele deveria ter trocado o seu produto para ter, então, sim, algo, o sangue de um animal para ser sacrificado. Mas Deus ainda trabalha o coração de Caim. Deus mostra a ele que a oferta não foi devida, não foi correta. A Bíblia nos diz no capítulo 4, no versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo de Caim e da sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, Caim, descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim, você precisa mudar. Você tem a oportunidade de mudar. Você precisa mudar o semblante. Você precisa fazer conforme eu orientei. E naturalmente entende-se que Adão e Eva haviam orientado a Abel e Caim como deveria ser o sacrifício. Por isso que Caim é cobrado. Porque ele podia dizer, Senhor, eu não estava sabendo de nada. Era para ser desse jeito, como Abel fez. Ah, eu não sabia. Não. Caim não argumenta nada disso. Ele permanece com o coração duro, porque ele entendia que deveria ser do jeito que ele achava que deveria ser. Então tem muita coisa, às vezes, na família que está acontecendo, porque os Adãos e as Evas estão achando que devem agir do jeito que eles acham que devem agir, mesmo que contrários à palavra de Deus. Porque filhos estão agindo conforme, não a vontade de Deus, mas conforme o coração deles. E ainda quando são disciplinados, chamados pelo Senhor à atenção, permanecem com o coração duro. Deus estava mostrando, se você fizer o correto, você vai ser aceito. Mas não você permanecer fazendo o que é errado. Deus age com graça e misericórdia. Caim vai e tira a vida do seu irmão, Abel. Entra num diálogo perdido com Deus.
E quantos filhos nós temos assim? Que vão tentar fugir da sua responsabilidade e tentar argumentar por suas vãs ideias e filosofias e se perdem. Porque conhecendo a palavra, rejeitam a palavra e não buscam seguir a vontade de Deus conforme a palavra do Senhor. Então, pais, filhos, todos nós precisamos andar conforme a palavra do Senhor. E aí essa violência de Caim, ela se estende para a sua própria família. A palavra de Deus nos diz, neste mesmo capítulo 4, olhando a descendência de Caim, diz a Bíblia no versículo 17, coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz. Caim edificou uma cidade, a partir do versículo 17 do capítulo 4, e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Agora olha Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gados. O nome de seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Agora olhem bem. E disse Lameque às suas esposas: Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque. Escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. Que coisa triste. Perdão não entra aqui. Humildade está muito longe, mas a violência está muito presente. Aquela violência de Caim permanece na sua geração. E como nós temos que ter cuidado? Esta violência aqui manifesta. 7 vezes se tomará vingança de Caim. De Lameque, porém, 70 vezes 7. De um homem que matou outro porque lhe feriu, mas matou um rapaz porque havia sido pisado por ele. Levou um pisão, morte. Pronto. Pena capital ali, morte. Ok. 7 vezes vingança de Caim, porém de Lameque 70 vezes 7. Isso talvez faça você lembrar do que Jesus disse a Pedro. Pedro, não é para perdoar só 7 vezes, mas 70 vezes 7. O perdão de Jesus, 70 vezes 7. E olha o quanto ele sofreu. Mas Deus novamente age com graça e misericórdia. Olha o que nos diz o versículo 25 e 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente, em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Sete significava substituto, porque ele substituiu ali Abel. E a partir de Enos, diz a palavra, ao qual pôs o nome de Enos, daí se começou a invocar o nome do Senhor. Alguns entendem que a partir dali começou a haver uma adoração pública. Não que anterior a ele, Adão e Eva não invocassem ao Senhor, e outros não pudessem invocar o Senhor. Mas aqui sim uma preocupação de uma adoração e de possivelmente de um culto público, de reunir a família, de adorar o Senhor. Nós precisamos de família, como nós cantamos, família debaixo da graça. Família que vai entender que os maiores pecados na visão humana poderão ser cometidos, infelizmente, se nós não andarmos debaixo da graça do Senhor, da palavra do Senhor, da direção do Senhor. Isso pode estar acontecendo na relação marido e mulher, na relação conjugal. Isso pode estar acontecendo na relação de pais com filhos. Isso pode estar acontecendo na relação entre filhos. Mas nós precisaremos sempre lembrar, este Deus da família é o Deus da graça e misericórdia, que quer transformar as nossas vidas e as nossas famílias. Começa hoje com você, jovem, que está namorando, ainda nem noivou,
está pensando em constituir uma família, que família você vai constituir? Que família Deus está constituindo no seu coração, a partir da palavra dele? Nós devemos e precisamos dar graças a Deus pela família e dizer: Senhor, faz de mim um instrumento na minha família, para que eu possa abençoar o meu casamento, para que eu possa abençoar os nossos filhos, para que eu possa abençoar quem estiver ao redor da minha família. E a gente poder ser como luzeiros, como farol, que vai brilhar e vai refletir a luz do Senhor Jesus Cristo. A minha oração é que você olhe para a família de Adão e Eva, foi a primeira família, e nunca esqueça: Deus é gracioso e misericordioso, não abuse dessa graça, não abuse da graça do Senhor. Deus quer abençoar as nossas famílias, sem dúvida alguma. O propósito dele não é que a nossa família viva mergulhada no pecado, não, não. E aí nós precisaremos sempre nos voltar para a palavra, para uma vida de oração, para compartilhar coisas edificantes como casal, para tratar de todos os assuntos, todos os assuntos. Não tem nada que a gente olhe para o outro e diga: não, não dá para eu tratar. E pode acreditar, se começar isso a acontecer no seu casamento, a ruína pode estar próxima. Na hora que a gente tem assuntos que a gente não consegue, não pode tratar como casal. Não. Nós somos um. Eu não sei se você conversa com você mesmo, eu converso. E eu não sou doido. De vez em quando o Toninho conversa com o Petrônio. Às vezes o Toninho diz: pastor Petrônio, aquilo não foi bom, não foi bom. Você precisa ir lá e pedir perdão àquele irmão, àquela irmã. Você precisa pedir perdão ao seu cônjuge, aos seus filhos. Você precisa bater um papo sobre aquilo ali. Às vezes o Petrônio conversa um pouquinho com o Toninho. E por que é que eu estou dizendo? Antes que você diga assim: parece que o pastor está precisando mesmo de férias, está pirando. Não, é porque como casal nós não somos um. Como é que eu não vou ter um assunto? Esse assunto aqui eu não posso conversar com Solange. Esse assunto, Solange disse que não pode conversar comigo. Não, a gente tem que ter abertura para conversar tudo, 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 tudo. Porque nós somos um. Senão a gente começa a se separar aqui. E Deus quer tratar da nossa família. Deus quer tratar do nosso casamento. Deus quer tratar não só da nossa relação conjugal, mas dos nossos filhos. Mesmo que eles tenham casado. Mesmo que eles estejam caminhando, trilhando seu casamento, sua vida, nem pense duas vezes: eu não tenho boquinha. Errou, errou. Olha, aquela sua atitude na nossa frente não foi legal. E nem na nossa frente e nem por trás não foi legal. Você precisa conversar com seu esposo. Você precisa bater um papo com ele, pedir perdão a ele. Não foi boa, não. Casou, agora eu tomo conta da minha vida. Não, você ainda continua tendo pai. Não é a mesma. Os sueldos não funcionam, nunca apanharam de cinturão. Certo? Umas palmadinhas, pouquinhas. Nem se compara com o que o pai sofreu e apanhou de palmatória. Mas veja, por quê? Porque pai e mãe querem o melhor. As filhas que casaram, os filhos que você tenha, eles não precisam ser humilhados na frente dos seus genros e noras, não. Mas você vai chamar a atenção, no particular, tem Zap para isso. Chega lá em amor e termina dizendo: olha, eu estou falando isso porque eu amo você. Eu já tenho alguns anos à sua frente, então eu estou fazendo isso por amor a você. Eu me preocupo com você, eu me preocupo com seu esposo, e eu quero que Deus abençoe a vida de vocês. E quando tiver os netinhos, vovô e vovó, se vovó falhar, vovô vai chegar junto da vovó. Porque eu sei que se vovô falhar, se vovô der mole, eu sei que a vovó vai chegar junto e vai dizer: assim não. Já vi pais crentes dizendo assim: a voz é para estragar os netos. Isso é filosofia do inferno. Isso não é da palavra, certo? A voz é para abençoar os netos. É para amar, acolher, não é? É para cuidar. Ou seja, uma família que está debaixo da graça e da misericórdia, que vai aprender a caminhar com o Senhor, que vai ter erros na caminhada, nós não somos perfeitos, mas vai ter o ouvido e o coração bem abertos
para aquele cuidado do Senhor, para ajustar a nossa família, para que a gente possa estar sendo abençoados, assim como Adão e Eva foram. Que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra aos nossos corações, para a honra e para a glória dEle.